Você sabe o que é um SCP? Não? Então deixa que eu conto pra você. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa que registra as atividades da fictícia Fundação SCP. É uma organização que contém criaturas, objetos ou lugares com características sobrenaturais. Obrigado, Wikipédia. Então eu mostrarei esse site para você após a intro. O SCP-106 parece ser um humanoide idoso, com aparência geral de decomposição avançada. Essa aparência pode variar, mas a qualidade de apodrecimento é observada em todas as formas. O SCP-106 não é excepcionalmente ágil e permanecerá imóvel por dias a fio, esperando por presas. O SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de cabeça para baixo indefinidamente. Ao atacar, o SCP-106 tentará incapacitar a presa, danificando os principais órgãos, grupos musculares ou tendões, e então puxar a presa desativada para dentro de sua dimensão de bolso. SCP-106 parece preferir presas humanas nos 10 a 25 anos de idade. O SCP-106 causa efeito de corrosão em toda a matéria sólida que toca, envolvendo uma quebra física dos materiais velhos segundos após o contato. Isso é observado como ferrugem, apodrecimento e rachaduras de materiais, e a criação de uma substância negra semelhante ao muco, similar ao revestimento de material SCP-106. Este efeito é particularmente prejudicial aos tecidos vivos e é considerado uma ação de predigestão. A corrosão continua por 6 horas após o contato, após o que o efeito parece queimar. Na tela agora você está vendo o efeito dessa corrosão. O SCP-106 é capaz de passar através de uma matéria sólida, deixando para trás uma grande porção de seu muco corrosivo. O SCP-106 é capaz de desaparecer dentro da matéria sólida, entrando no que é assumido como uma forma de dimensão de bolso. SCP-106 é então capaz de sair dessa dimensão de qualquer ponto conectado ao ponto de entrada inicial. Exemplos: entrando na matéria interna de uma sala e saindo da parede externa, entrando em uma parede e saindo de um teto. Não se sabe se este é o ponto de origem do SCP-106 ou um simples esconderijo criado pelo SCP-106. A observação limitada dessa dimensão de bolso mostrou que é composta principalmente de salas e salas com a entrada. Essa atividade pode continuar por dias, com alguns indivíduos sujeitos a serem libertados com o propósito expresso de caçar, recapturar. O SCP-096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra muita pouca massa muscular, com análise preliminar de massa corporal sugerido desnutrição leve. Os braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com um comprimento aproximadamente de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem sinais de pelos no corpo. A mandíbula do SCP-096 pode abrir até 4 vezes a norma de um humano médio. Outras características faciais permanecem semelhantes a uma média humana, com exceção dos olhos, que também são desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o 096 é cego ou não. Não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores e não é considerado sapiente. O SCP-096 é extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua célula, indicando que ele passa a maior parte do dia andando pela parede leste. No entanto, quando alguém vê o rosto do SCP-096, seja diretamente via gravação ou vídeo ou até mesmo fotografia, entrará em um estágio de considerável sofrimento emocional. O SCP-096 cobrirá seu rosto com as mãos e começará a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 a 2 minutos após a primeira visualização, o SCP-096 começará a correr para as pessoas que viram seu rosto. As velocidades documentadas variam de 35 km a e parece depender da distância do SCP-096. Nesse ponto, nenhum material ou método conhecido pode impedir o progresso do SCP-096. A posição real do SCP-096-1 não aparece afetar a resposta do SCP-096.
parece ter um certo sinal de localização do SCP-096. Nota. Observação. Essa reação não ocorre ao visualizar representações artísticas. Ao chegar ao local do SCP-096-1, o SCP-096 costuma matar. SCP-096-1 100% dos casos não deixados, SCP-096 em seguida vai sentar-se por vários minutos antes de recuperar a compostura e tornar-se dócil. Mais uma vez, ele tentará então retornar ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação em cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do assunto deve ser considerada como prioridade alfa. Movido para o site C9 em 1993, a origem ainda desconhecida. É construído em concreto e vergalhões com um traço de tinta spray de marca Krylon. O SCP-173 é animado extremamente hostil. O objeto ainda não pode se mover enquanto estiver dentro de uma linha direta de visão. A linha de visão não deve ser interrompida a qualquer momento com o SCP-173. O pessoal designado para entrar no container é instruído a alertar um ao outro antes de piscar. O objeto é relatado para atacar por encaixar o pescoço na base do crânio, ou por estrangulamento. No caso de um ataque, o pessoal deve observar os procedimentos de contenção de objetos perigosos da classe 4. As pessoas relatam sons de pedras de raspagem originadas de dentro do container quando ninguém está presente dentro. Isso é considerado normal, e qualquer alteração nesse comportamento deve ser relatada ao supervisor em exército do HMCL de plantão. A substância marrom avermelhada no caixão é a combinação de fezes e sangue. A origem desse material é desconhecida. O gabinete deve ser limpo a cada 15 dias. O SCP-1471 é um aplicativo gratuito de 10 MB para dispositivos móveis chamado Malover 1.0.0. Em loja de aplicativos online, o SCP-1471 não possui um desenvolvedor listado. De alguma forma, é capaz de ignorar o processo de aprovação do aplicativo para ir diretamente para a distribuição. O SCP-1471 é capaz de evitar a remoção por outros aplicativos de gerenciador de programas. Depois que o SCP-1471 for instalado, nenhum ícone de atalho será criado para o aplicativo. O SCP-1471 começará então a enviar as imagens individuais por meio de mensagem de texto a cada 3 a 6 horas. Todas as imagens conterão SCP-1471-A em segundo plano ou em primeiro plano. SCP-1471-A aparecerá com uma grande figura humanoide com um crânio tipo canino e cabelo preto. Durante as primeiras 24 horas após a instalação do SCP-1471, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas de locais frequentados pelo indivíduo. Após 48 horas, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas de locais visitados recentemente pelo indivíduo. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real com SCP-1471-A aparecendo nas proximidades do sujeito. Indivíduos com mais de 90 horas de exposição a essas imagens contínuas começaram a visualizar brevemente o SCP-1471-A dentro de sua visão periférica. Superfícies reflexivas, a exposição continuada ao SCP-1471 após esse ponto causará visualização irreversíveis e sustentados ao SCP-1471-A. Indivíduos nessa fase relatarão tentativas periódicas feitas pelo SCP-1471-A para se comunicar visivelmente com eles, mas falham em compreender ou compreender essas ações. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o efeito do SCP-1471 é eliminar a exposição visual do indivíduo a essas imagens antes das 90 horas após a instalação. Até o momento, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada com relação a 1471-A. Então, pessoal, só para avisar que na descrição tá o link do site deles, da SCP, caso você tenha se interessado. Então é isso, dê like se você gostou, comente se você quiser comentar, se inscreva se você quiser se inscrever. Tchau!